Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, hoje tem Mengão, a gente tá aqui ainda no sul do país, frio danado, rapaz, não dá pra entrar naquela piscina ali não, é muito frio. Você que tá chegando aqui, a gente tá com o Marquinho também lá em Salvador e eu viajo depois pra Brasília, aí a gente às vezes dá uma confusão na cabeça, é Brasília, é Salvador, mas é primeiro Salvador, o Flamengo tem que jogar pelo Brasileirão pra depois ir pra Brasília, onde eu vou estar lá pela Copa Libertadores da América esperando o time do Flamengo, viajando lá com a Outsider Tours. Os links estão aqui no comentário fixado, você ainda pode ganhar 2 ingressos, você que é do Centro-Oeste, e 20 pix de R$100, é só abrir a conta no Nação BRB Fla com o cupom Paparazzo, e também tem desconto na Outsider Tours para você viajar e acompanhar o Mengão. Os ingressos já estão à venda no site do sócio torcedor do Flamengo, na NRN Oficial, de R$140 a R$500. Os preços realmente estão um pouco mais altos, mas foi muito tempo sem torcida e, claro, né, apenas 25% de público. O preço do ingresso realmente está um pouco salgado, mas já está à venda e você pode garantir o seu. Bem, a gente vai passar aqui algumas situações importantes para vocês, né? Esse dia importante aí do Flamengo no Brasileirão tem que vencer, né? Tem que vencer, não tem jeito, o Flamengo precisa da vitória. E a gente vai falar o provável time para vocês, trazer algumas notícias importantes. Eu só queria lembrar você de se inscrever aqui no canal, no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, é muito importante a sua inscrição. Você ajuda a gente a passar os canais de clubes de São Paulo. A gente está crescendo rápido, passamos o Santos e vamos para cima do Corinthians, São Paulo e Palmeiras, e eu conto com vocês. Vamos começar o nosso vídeo aqui hoje falando do Diego Alves. Ele falou sobre a questão do Felipe Luiz, do Diego Ribas serem treinadores, inclusive com ele, tá? Ele fala da situação, da possibilidade de uma comissão técnica com ele, Felipe Luiz e Diego Ribas. Cara, é a geração 85, né? Vamos escutar ele aí na resenha do craque da Flá TV. Você vai renovar e vai me treinar e eu não vou te respeitar, diz o Gabigol. Pode isso? Vai ser afastado já antes de ser treinador, o Felipe vai afastar ele. E você pretende também fazer parte de uma comissão técnica? Pensa nisso? Eu ainda assim não tenho muito claro. Eu gosto de estar no meio do futebol, né? Tive bastante experiências, né, com vários treinadores e gostaria num futuro. No momento tá tudo direcionado aqui pro Flamengo para render o máximo possível. Mas lá na frente, quem sabe? Montar uma comissãozinha, né, com Felipe, Diego, essa geração 85 tá aí, vendo aí, vitoriosa. E vamos começar logo também falando, antes da gente trazer provável time, mostrar o treino do Flamengo para vocês, a gente vai começar falando sobre jogadores aí que tem uma galera que quer de volta, tem outra galera que chia, que não quer o retorno, como o Rafinha, né? Outros também não querem o Dedé, por causa da situação de se contundir muito. Muitos falam em contrato por produtividade. Agora, vamos falar do Rafinha primeiro. Ontem o Fluminense perdeu para o Grêmio do Rafinha, ele é reserva, tá? Perdeu no Maracanã. O Rafinha, o Filipão, colocando ele no banco, nem entrou em campo. E aí a gente viu a declaração do Rafinha, segundo o repórter de campo, o Rafinha foi o primeiro a vir para o campo do Maracanã. Estava tudo escuro ainda. Eu falei com ele e ele disse que queria matar a saudade do Maracanã. Fui muito feliz aqui, avisou o Rafinha ao repórter, e foi o que ele falou na transmissão de Fluminense e Grêmio. O Rafinha, então, afirmando estar com saudade do Maracanã, né, e dizendo que foi muito feliz aqui. A gente também foi muito feliz com você, Rafinha. Aí você foi lá, né, para a Europa, para a Grécia, e quando voltou acabou que o Flamengo não contratou você de novo, e você acabou no Grêmio, tá aí na reserva, e a gente fica muito triste com isso, mas o que a gente pode fazer? Os torcedores aqui comentaram, são muitos comentários aqui no nosso Instagram, a gente postou logo cedo isso. E você? Comenta aqui, você gostaria de ver o Rafinha e o Dedé no Flamengo? Vamos ver o que o Marcos Braz fala sobre essa possibilidade de Dedé no Flamengo. Muita gente falando de Dedé no Flamengo. A gente sempre falou para vocês que ele estava apenas fazendo tratamento no Flamengo. E o Marcos Braz vai falar com a gente agora sobre essa situação de Dedé. Tem alguma coisa, Braz? O Dedé sempre que quiser tratar ali no Flamengo ali, vai ser ofertado a ele, um jogador querido, mas não tem nada, não tem absolutamente nada. O Flamengo não quer.
não é que o Flamengo não quer, porque às vezes a gente é mal compreendido ou é muito ruim isso, falar isso do atleta. Mas o Flamengo não quer. O Flamengo vai ofertar sempre ao Dedé qualquer tipo de treinamento tratamento que ele queira lá dentro do Flamengo. Sobre os reforços, A gente continua tentando trazer os reforços dos níveis que a gente sempre trouxe, com algumas dificuldades que a gente não tinha em outras épocas. E eu já vou falar de um jornalista que viajou, né? Viajou na batatinha, mas eu quero trazer essas declarações do Diego Alves aqui. Ele fala o seguinte: é difícil chegar em um ambiente que você não conhece, que não vive o dia a dia. Ele falando do Renato. Até agora ele não teve praticamente um dia para treinar. Foi mais na conversa para ajustar algumas coisas. Fica um pouco difícil para a gente tentar fazer o que ele quer, porque ainda não treinou o suficiente para isso. Pô, que bom que o Diego Alves avisou isso. Muita gente já cobrando o Renato antes mesmo dele poder trabalhar. Mas a gente tem que se ajustar porque não tem muito tempo entre os jogos. Já vamos jogar no domingo, por exemplo, então a gente sempre vai conversando, se ajudando, e o Renato aos poucos vai tentando implantar o que ele quer para o time. Até porque, Diego, o Flamengo precisa vencer esse jogo de hoje. O Flamengo está com 15 pontos, os líderes estão com 25, o Flamengo precisa vencer para ir a 18 e ficar a 7 dos líderes com 2 jogos a menos, né? O Palmeiras não, mas é 1 ou 2 jogos, o Flamengo poder ainda colar na turma do topo e o Flamengo ainda seguir na briga pelo título, porque senão vai ficar muito difícil. O Flamengo precisa urgentemente vencer uns 3 ou 4 jogos seguidos aí para colar na turma de cima ou até mesmo já começar a brigar por liderança. Esse é o momento, tá? Eu não acho que o Flamengo tenha tempo, concordo contigo, não tem tempo, mas tem que ganhar, vai ter que dar um jeito, assim como ganhou na Argentina mesmo jogando mal nesse primeiro jogo do Renato Gaúcho. Passar para vocês aqui também que o Tostão falou que na estreia do Flamengo o Renato usou um esquema tático idêntico ao que usava no Grêmio, né? E ele sonha aí em fazer o Michael um grande ponta, driblador e eficiente, como teve, por exemplo, por muito tempo no Grêmio. Bacana, né? Bacana. Outra situação que a gente vai passar para vocês é que, vamos começar a falar do jogo de hoje, mas eu queria falar rapidinho sobre esse jornalista, o Wagner Martins. Ele postou o seguinte no Twitter: a Conmebol não pode permitir esse desequilíbrio técnico na Libertadores. Ou jogam os 2 times com torcida, ou jogam os 2 times sem torcida. Isso é óbvio. Flamengo não pode jogar com torcida contra o Defensa e Justiça. Chora, chora, não vou ligar, não vou ligar. Chora na cama que é mais quentinho, Wagner Martins. Que coisa ridícula, que chororô. Ah, é colorado. Ah, ele é coloradinho, ele tá triste. Ah, ele tá com medo de pegar o Flamengo nas quartas, é isso? Que loucura, rapaz. Se preocupa com o teu time. Que loucura, que escândalo, como diria o Baldasso. Não vou nem entrar no absurdo de liberar jogo com torcida nesse momento, absurdo. Aí a gente pode até deixar a discussão para a galera comentar aí, mas com relação ao Flamengo ser beneficiado, e aí ele ainda fez uma matéria, olha só, cadê a direção do Inter? Vai deixar para gritar depois Flamengo beneficiado? Que escândalo, que vergonha, seu Wagner Martins. Rapaz, eu fico impressionado, é muito chororô desse Inter, que loucura, é muito chororô. Bem, a gente também falar aqui agora com vocês sobre então esse jogo do Flamengo, depois a gente pensa em outras notícias aqui, vamos falar do Vinícius Júnior e tal. Aqui com relação ao Bahia, notícia aqui do Fla Resenha, eles estão falando que o Bahia tem 5 desfalques para o jogo contra o Flamengo. O Flamengo tem 4. Até aí morreu Neves. O Flamengo tem 4, né? O Daniel e o Nino Paraíba estão suspensos por briga na final da Copa do Nordeste. Jonas, ex-Flamengo, aí também levou o 3º cartão amarelo. Vou pegar aqui a lista. Então é isso. Daniel e Nino Paraíba suspensos. Também tem o meia Tassiano e o zagueiro
Juninho, tá? Se transferiram aí nessa semana para a Turquia e Dinamarca, respectivamente, já não fazem mais parte. Então não são 5, são 3 desfalques. 2 saíram, se for pensar assim, o Flamengo tem desfalque do Gerson, tem desfalque de outros jogadores que saíram do Flamengo também. Mas é isso. Passar para vocês aqui que o Gabigol fará então o seu primeiro. Vamos acompanhar o treino do Flamengo enquanto a gente fala de provável time, falar das notícias do Mengão para esse jogo. Vamos acompanhar o treino do Flamengo aí, o Renato Gaúcho comandando o treino do Flamengo no Ninho do Urubu. O Gabigol podendo fazer aí o seu primeiro jogo no Brasileirão. Olha só, o Flamengo teve aí 15 pontos em 27 disputados. Foi a 8ª colocação, são 5 vitórias e 4 derrotas, tá? Olha só, ele teve indisposição gástrica e ficou de fora na vitória da estreia contra o Palmeiras por 1-0 no Maracanã. Aí se apresentou na sequência para a seleção brasileira, voltou de lá para cá. O Flamengo passou esses momentos todos aí sem o Gabigol, tá? Então o Flamengo tendo aí o retorno do Gabigol e ele pode jogar no comando do ataque lá, ou ao lado do Pedro, ou ao lado do Michael, ou ele pode ser poupado e entrar somente no segundo tempo. Eu acho que, tendo o Gabigol esse tempo todo de fora, o Bruno Henrique ainda se recuperando, eu acho que o Renato não vai fazer isso. Acho que o Renato deve entrar sim, apesar de algumas informações que estão falando que o Gabigol não vai jogar. Eu acho que ele entra com Gabigol e Michael, tá? Eu acho que ele vem com Michael e Gabigol, e aí o Pedro entra no segundo tempo. Tá, isso seria aí, eu acredito que o mais óbvio. Ele pode, óbvio, então tá mudando aí e colocando o Michael junto com o Pedro, ou o próprio Gabigol e Pedro. Vamos ver o que o Renato Gaúcho vai aprontar para mais tarde. A provável escalação do Flamengo é a seguinte, tá? Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz. O Ilharão, mais uma vez eu volto a dizer, ele já cumpriu os 2 jogos lá na Libertadores, né? Ele jogou o último jogo da fase de grupos contra o Vélez, ele jogou, já cumpriu uma automática e mais outra, então ele pode jogar na quarta-feira sim, mas ele joga então hoje, muito provável, contra o Bahia. Então vamos de novo, o Ilharão, Diego, Ribas, retornando, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Com esse meio de campo aí a gente fica mais otimista. Michael e Gabigol. Esse é o meu provável time, tá? Pode ser que o Renato venha diferente. A gente teve aí também um ex-atacante do Flamengo alfinetando o Gabigol, falando o seguinte: eu que inventei a comemoração do Gabigol, ele é fenômeno, mas é diferente, minha comemoração começou em um Grenal. O Renato falou assim: vocês estão criando um monstro. Aí eu comemorei como o monstro do bem e fiz essa comemoração. Aí o Jael, o Cruel, falando que ele inventou aí a comemoração do Gabigol. Quase na sequência o Gabigol começou a fazer no Santos, mas a dele é um pouco diferente. A dele é assim: estou aqui. A minha é mais assim: monstro do bem. Então ele falando aí, né, o Jael, o Cruel, que ele que inventou ali uma proximidade, uma comemoração similar ali com a do Gabigol, né? Outra situação, então, para a gente fechar o nosso vídeo e tá falando com vocês, é com relação à possível ida do Vinícius Júnior para o Manchester, tá? Isso pode estar rendendo aí 10 milhões de reais ao Flamengo. O Flamengo é o clube formador do atleta e aí teria direito a receber 2,25 de uma futura negociação. Então foi o The Sun, o jornal The Sun, que trouxe essa possível negociação do Vinícius Júnior, tá? E aí o Flamengo poderia estar recebendo essa boladinha aí de 10 milhões de reais, caso a negociação realmente seja confirmada, tá? Então ele pode estar se transferindo aí para o Manchester United, tá? Segundo o jornal, a esperança é que isso abra caminho para que se feche um acordo sobre Vinícius, com um empréstimo que se transforme em um acordo permanente. Então não seria agora, tá? Mas a venda está sendo estipulada em mais ou menos 58 milhões de euros. É isso. Quero convidar você a
acessar aí o link da Outsider Tours e pedir o desconto do Paparazzo Rubro-Negro. Tem pacote aí para Brasília, pacote com ingresso, sem ingresso, mas você pode entrar em contato com eles aí e falar que é seguidor do Paparazzo Rubro-Negro. Também abrir a sua conta no Nação BRB Fla com o cupom Paparazzo. Você que é do Centro-Oeste vai estar concorrendo a 2 ingressos. Amanhã de manhã eu já vou divulgar no nosso Instagram os 2 ganhadores de ingressos, um ingresso para cada um na promoção do Nação BRB Fla. E também, além disso, para o dia 1º de agosto, são 20 Pix de R$100 para quem está abrindo a conta em todo o Brasil com o cupom Paparazzo, logo depois da selfie no Nação BRB Fla. Eu também convido você aqui a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br para ter 5% de desconto em todos os produtos do Mengão. Fique ligado, 11h30 tem pré-jogo com o Júlio Miguel Neto no canal Paparazzo Rubro-Negro 2. Corre para lá, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a passar os canais de clubes de São Paulo. Já passamos o Santos e eu conto com você, conto com a sua ajuda. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Deixa esse like maroto aí, vai dar Mengão hoje, hein? Hoje o placar é 3-1 Flamengo. E cobra depois, tamo junto, valeu.